Eu ia te perguntar o que tá fazendo aí, mas tá sentado? Eu tô sentado aqui pra esperar você pra mim contar uma piada de caminhoneiro. Outra de caminhoneiro? De caminhoneiro. Então conta. Uma vez um caminhoneiro chegou em casa de madrugada, achou a mulher dele deitada na cama com o mendigo. Ela disse, mas a mulher é uma pouca de uma vergonha. O que você me explica isso aí? Ela disse, calma, marido. É que ele chegou aqui em casa e me disse, a senhora não tem alguma coisa pra me dar que seu marido não ocupe mais. Já que você contou de mendigo, me lembrei de uma também. Outro mendigo chegou na casa e pediu comida pra uma mulher. Ela deu um pão pra ele. Ele olhou pra aquele pão e disse, opa, o pão da senhora me fez lembrar da minha antiga profissão. Ela falou, o senhor era padeiro? Ele disse, não, eu era pedreiro. Vamos fazer aquela brincadeira de perguntas e respostas? Vamos. Qual é a reação que a gente tem quando vê que vai atropelar um cachorro e quando vê que vai atropelar um político? Quando a gente vê que vai atropelar um cachorro, a gente freia. Quando vê que vai atropelar um político, a gente acelera. O que você deve fazer quando você se sente sozinho, abandonado, ninguém liga pra você? Ah, é fácil. É só deixar de pagar as contas um mês, vai ter bastante gente ligando querendo falar com você. O que o eletricista falou pro pessoal que tava respirando por aparelho quando ele chegou lá no hospital? Ele disse, respire fundo, gurizada, que eu vou trocar o fusível. E por que o Hitler odiava tanto os judeus? Não, certo, ele não conhecia os argentinos, né? Foi nada, eles são até fã, nossa. Pô, que era weird. O que o livro de matemática falou pro livro de história? Ele disse, não me venha com história que eu já tô cheia de problema. Boa tarde. Mas vamos contar a história do que agora? Você nos contar do nono. De novo? É. Do que você tem aí? O nono que foi comprar um sapato. É pra pôr no pé? Pra pôr no pé, põe um no pé, o sapato ficou meio apertado. Daí o cara disse, mas sapato é de couro. Esse aqui 3 dias ele vai ficar apertado, mas depois ele já fica normal pra usar. Ele disse, tá bom, levo esse mesmo. Se eu deixo ele 3 dias guardado, daí põe ele domingo pra ir na missa. Eu me lembrei de uma da nona. É? A nona foi no cemitério, estava perto do dia de finados, e passou em frente do túmulo assim, tinha um túmulo escrito, aqui jaz um advogado, um homem honesto, uma pessoa de valor. Ela fez o sinal da cruz e disse, crente os pai, enterraram 3 pessoas na mesma cova. Opa, tá cuidando da previsão do tempo ou tá cuidando da roça aqui? O tempo tá bonito hoje, tô indo nas roças. Tá bonita a roça também, né? Tá bonito. Mas falando em dia bonito, você não tem nenhuma de beleza pra me contar? Tem de um rapaz que casou antigamente. Só que ele não podia ver o rosto da noiva. Ah, do tempo do véu? Coberta com o véu. Daí fez o casamento, quando terminou o casamento, o noivo pediu pro padre, quanto custa o casamento? Daí o padre disse, ó, quanto mais bonita, mais caro fica. Mas deixa eu dar uma conferida. Pegou, levantou o véu, deu uma olhadinha, baixou e disse, pra você não custa nada. Vou te dar 10 reais pra te ajudar. Tem uma vizinha nossa, coitada, que nasceu feia, desajeitada. O marido dela é muito renento, brabo. Ela dizia, temos que ir na cidade fazer o rancho. Ele dizia, não, eu vou sozinho, não quero você de atrás, você é muito feia. Ela ficava braba. No outro dia, temos que ir lá a tal lugar. Não, você é muito feia, fica em casa. Até que um dia ela embrabou, hoje eu vou na missa, não quero você junto comigo, só me faz passar vergonha. Ponhou um vestidão branco e foi pra missa. Voltou com a boca nas orelhas de faceira, dando risada. O marido disse, o que tem que tá tudo arreganhada? Ela disse, lá na igreja sim o pessoal me dá valor, não é que nem você. Até me confundiram com a santa. Ele disse, mas uma santa de que jeito? É que cada um que passava me olhava e dizia, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Antigamente registravam os filhos cada 30 anos, daí levavam uma pinca de cada vez. Chegaram no cartório e o homem pediu, qual é o nome do primeiro filho? É Humberto. Ah, anotou lá. O outro, Doisberto. Ele achou meio estranho, mas ponhou. E o terceiro, Trêsberto. Ele disse, mas por que os nomes assim? É que é pra homenagear o avô deles. Mas e como é que é o nome do avô? Zé Roberto. Um bêbado ia caminhando na rua, de repente apontou uma viatura da polícia lá, ele se atacou a correr pro meio dos carros e a polícia já peiou e começaram a correr atrás dele, entrou no mato, chamaram o reforço, foram correr atrás, até lá numa baixada, pegaram ele, quando pegaram ele, ele disse, mas eu não fiz nada. Daí a polícia disse, mas então por que você correu? Ele disse que eu corri porque minha mulher fugiu com um policial, eu achei que era o senhor e ia devolver ela.
Já que nós estávamos falando em bicho, me lembrei do meu cachorro. Eu tenho um cachorrão preto bem brasinho, mas esperto que nem aquilo, nunca vi, só farta falar. Mas eu que tenho os gatos que falam. Mas do que eles falam? Eu tenho um lá que parece que é jornaleiro. Porque ele sai na rua assim, jornal, jornal, jornal. E tem um outro que eu acho que ele trabalhava no exército. Por quê? É porque ele fica sempre chamando o coronel, ele sai na frente de casa lá, coronel, coronel, coronel. Mas o mais engraçado mesmo é quando o gato vai namorar com a gata, que eles começam a prosear. Mas o que ele fala? Ele chega pra gata assim e diz, erga o rabo, não, erga o rabo, não, R$1, não, R$10, não, R$100, não. Dois compadres mentirosos estavam conversando, daí um disse pro outro, diz, ontem fui pescar, pesquei um lambari, deu 8 quilos. Deu outro compadre dele, disse, aí não é nada. E esses dias atrás eu fui pescar, peguei um lampião aceso. Deu outro embrabou, disse, pode parar, agora você exagerou. Ele disse, então diminua os 2 quilos do lambari que eu apago o lampião. E ainda 3 italianos num Fusca, e eu de trás estava dormindo. Eu indo lá numa altura lá, a polícia mandou parar. E disse, vamos devagar que aí na frente deu um acidente. E o motorista disse, ainda bem, eu achei que era uma blitz, que eu tô sem carteira de motorista e sem os documentos do carro. Eu do lado eu disse, guarda, nem de pelota, e vocês só falam besteira quando tá bêbado, uma atrás da outra. Naquilo eu disse, então encosta o carro aí, naquele barulho lá, o de trás levantou e olhou com um zoião o policial lá, disse, eu falei que nós ia roubar esse Fusca e ia acabar indo presos. Uma senhora todas as manhãs levava o lixo, jogava dentro de uns galão, daí ficou uns 3 ou 4 dias sem jogar. Daí resolveu ir na praia, foi lá e pegou tudo quanto era sacola de lixo, chegou e jogou dentro do latão, resbalou e caiu de ponta pra dentro, ficou com a bunda pra fora, passou um mendigo, olhou, disse, mas o rico já sabe ser esbanjador, jogou no lixo uma bunda quase nova. Será que chove mesmo ou não? As calor tá, mas se chover muito vai atrapalhar pra pessoal vir na apresentação hoje. É bom que chova lá de tardezinho. Mas falando em de tardezinho, você gosta de caçar? Eu gosto de caçar, mas meio com bodoque, pedrada com a mão, a gente não mata quase nada, né? Mas só nunca pegue pedra muito de ponta, que eu a minha mão aqui de tacar pedrada em bicho. Você machucou? Não machuquei. E se você for caçar no mato e uma tigre aparece, você faz o quê? Eu corro e trepo numa árvore. Mas se ela trepa na árvore... Eu desço e corro pra casa. E se ela corre pra casa e atrás... Eu me tranco dentro do quarto. Mas se ela entra no quarto em volta... Eu sarto e me escondo no banheiro. E se ela vai lá e entra no banheiro... Eu corro pra fora no galpão. E se ela corre de atrás no galpão... Pare, homem, você afinal é meu amigo ou é amigo do tigre? Meu primo esses dias foi num baile, daí chegou lá, começou a dançar com uma moça conhecida, e ele no ouvido dela falou, posso te pedir uma coisa? Ela disse, agora não, espere terminar o baile, depois se pede. Daí terminou o baile, ele chegou nela e falou, posso te pedir agora? Ela disse, ainda não, depois a hora que nós ir pra casa. Daí ela foi pra casa e ele foi junto, um cada lado, indo na estrada, escuro, só eles dois. Ele disse, agora posso te pedir? Ela disse, não, ainda não, espere, que pode passar gente. Entraram num mato, mas um mato escuro, um careiro apertado. Tinha aqui um na frente e outro atrás. Ele disse, posso pedir agora? Ela disse, não, aqui tá louco, não pode ainda, vamos lá mais pra cima. Tinha um barranco com taquaral cheio de espinho. Subiram pro cipó, entraram lá no meio das taquaras. Ela disse, agora pode pedir. Ele falou, escuta, o teu pai não tem ainda aquele cavalo pra vender? Pois é, me falando em trabalhar e coisa, tinha um amigo meu lá muito vagabundo. E não gostava de trabalhar, galera. Gostava de trabalhar, miséria em casa. Era feijão e arroz e feijão, só. Um dia a mulher dele disse, me dá um dinheiro pra mim comprar uma carne. Ele puxou R$20 e foi perto do espelho e punhou na frente assim e disse pra ela, tá vendo aquele R$20 lá? Disse, tô. Aquele é teu e esse é meu. Punhou no bolso e saiu e foi dar uma caçada lá pros matos pescar. Quando ele chegou em casa de tardezinho, aquele cheiro de carne, aquele cheiro de tempero, carne cozinhando, ele chegou e olhou em cima do fogão, 4 paneladas de carne. Ele disse, nossa, onde é que você arrumou dinheiro para comprar essa carne? Ela chamou ele lá perto do espelho, tirou a roupa e disse, tá vendo aquele corpo lá? Tô, aquele é teu.
E esse agora é do açougueiro. Conta lá aos parentes meus que antigamente era complicado o tempo das revoluções. Passavam os soldados nos lugares, matavam tudo os homens, abusavam das mulheres, não era fácil. E naquela época tava uma festa na comunidade, chegou tudo um monte de homens vindo do exército com as armas na mão, jogaram os homens pra fora do salão e amontoaram as mulheres num canto lá dentro e iam se aproveitar das mulheres. Daí de repente levantou uma moça e disse: olha, por favor, tem um monte de mulher aqui. Pelo menos a Popin, a noninha, coitadinha, já tem 90 e poucos anos. Ela já reinou. Não, guerra, tem que pegar aparelho. Mas faz dia se não chove, tá meio mal as coisas, né? Tá feio a coisa, tá pior do que aquela vez o cara tava esperando o ônibus na beira da estrada. A mulher dele mais magra, mas tava magra só os ossos. Quando eles embarcaram no ônibus, era uma época de estiagem, o motorista disse: mas tá feio essa seca, velha. Ele disse: mas agora até que ela melhorou, tirei do hospital ontem. Mas já que falou em seca, lembrei do meu vizinho. Ele gostava muito de dançar. Ia nos bailes, era a maior alegria pra ele. Dançava o baile inteiro. E daí começou a estiagem, 3 meses de seca. E ele fez uma promessa pra Santo Antônio, que ele não ia dançar enquanto não acabasse a seca. O ia que chovesse, né? E ele lá no baile chegou com o padre com a perna machucada e disse: olha, você podia dançar umas músicas com a minha mulher que eu tô machucado, eu não consigo. Ele: me desculpe, mas eu não vou dançar com essa seca. E a mãe deixou a vovó em casa cuidando do netinho. Daí disse que ela fazendo ele dormir lá e cantava. E aquelas cantarolas encheu o saco de tanto que cantava e ele nada de dormir. Daí a pouquinho disse que ele disse pra vovó, disse: vovó, vai cantar lá fora, eu quero dormir um pouco. Já que você falou em tempo de piazada, nós tinha vontade de andar de bicicleta, mas nunca sobrava dinheiro para comprar. Até que um dia sobrou, pai comprou uma bicicleta velha, caindo os pedaços. Brandani era a marca dela. Uma que tinha um caroço assim no meio. Mas nós faceiro andando com aquela bicicleta. Meu irmão caiu numas valetas, arrebentou a roda de trás. Teve que comprar outra roda, colocou a roda nova. Na outra semana morreu a nona. Não tinham dinheiro para comprar a mortuária. Venderam a bicicleta. Meu irmão era o que mais chorava. Ninguém consolava ele naquele velório. E um vizinho achou que era por causa da nona. Chegou, bateu nas costas e disse: não chore, afinal ela tava velhinha. Ele disse: era velha, mas tinha a rodinha de trás bem novinha. Eu tinha um senhor de idade que tava na cama, mas veio, reuniu os 3 filhos que tinha e falou: ó, embaixo dessa casa aqui tem uma caixa de madeira. E o que tiver dentro é de vocês, mas só depois que eu morrer. Mas eles já ficaram ansiosos, não viu a hora que o velho morresse. Demorou um tempo, morreu. Mas no mesmo dia que enterraram, já pegaram um trator de esteira e uma máquina, derrubaram a casa, demoliram, cavocaram embaixo, acharam aquela caixa de madeira. Dentro estava escrito num bilhete: tudo que eu tinha de herança era essa casa. Agora vocês derrubaram, não sobrou nada. Quiserem alguma coisa, vão trabalhar. A moça disse pro doutor: doutor, quando era solteira, abortei 6 vezes. Agora casei, não tem jeito de engravidar. O doutor disse: teu problema é muito comum. É que você não pode se reproduzir em cativeiro. Um rapaz procurando emprego foi para entregar o currículo e a moça perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: é Zé, Fon, C, K. Ela disse: o senhor é gago? Ele falou: eu não, mas o meu pai era. E o escrivão era um baita de um burro. Sua vez aconteceu um grave acidente do ônibus, só a loira sobreviveu. Chamaram ela lá no e-mail para ela reconhecer o corpo de um amigo. Daí o cara disse: ele tem alguma característica pra gente reconhecer melhor o corpo? Daí ela disse: tem? Diz o quê? Ele era gago. A minha vizinha foi cedo lá pra feira comprar umas verduras. Daí comprou umas mandioquinhas, colocou cozinhar 8 da manhã. Quando era 15 para o meio-dia, tava um dura ainda que parecia um osso. Dava de usar para matar cobra. Ela voltou lá e reclamou com o feirante: escuta, você me vendeu umas mandioca que não amolece de jeito nenhum? Como é que vamos comer? Ele perguntou: a senhora às vezes não coloca a roupa para secar pendurada em cima do fogão? Ela falou: sim, tem.
Então dê uma olhada, porque se tiver alguma carcinha pendurada em cima da panela da mandioca, ela não vai amolecer nunca. Minha é muito rica, morava num casarão velho de luxo. Todas as manhãs ela levava o lixo lá no galão, lá fora na rua. Uma manhã dessa ela resolveu ir na praia. Eu vou na praia, fiquei uns 15 dias, juntou tudo quanto era sacola de lixo lá. Pena tinha levantado só com um roupão, chegou lá, quando ela foi jogar dentro do galão, assim, caiu de ponta dentro do galão, ficou com a bunda de fora. Passou um mendigo ioiô, disse, mas o rico já é esbanjador. Jogou no lixo uma bunda quase nova. Sabe aquela vez que o padre ia benzer as casas? Pois é, eles passavam sempre, né? Antigamente. Todo Era um padre que gostava de pedir coisa. Era italiano, garoto. Italianão, chegou na casa do italianão, começou a benzer, daí saíram os dois, ele e o dono da casa, saindo pra fora. Começaram a benzer assim, ele viu as galinhas. Nossa, você tem uma galinhada boa, né, benzendo. Dá uma pra mim, né? A mulher foi lá, pegou, põe numa caixa e levou. Foi no benzendo no potreiro, assim, olhou lá no fundo dos cabritos. Mas tem uma cabritada boa, né? Boa, tão bonitos os cabritos, graças a Deus. Podia dar um pra nós, né? Amarraram o cabrito e levaram, e benzendo, entraram no chiqueiro benzendo, eles, que porcada boa, o senhor podia me dar um porco, né, já foi arrecadando os porcos, e benze daqui, eu lá abriu o porrão, entrou no porrão, ele olhou aquela tábua de queijo, nossa, vocês têm bastante vaca de leite, né, bastante queijo, você tem um bastante, o senhor podia me dar um queijo, né, olhou as pipas de vinhos, nossa, tem um pareral grande, né, tem bastante vinho, tem, o senhor podia me dar um pouco, né, ela disse pra mulher, traga lá um prato e uma colher, encheu um prato de vinho, pode tomar. Com a colher? Com a colher. Quando foi embora, a mulher disse, mas por que não deu um copo pro padre? Ele disse, tudo que ele via, ele queria. E vamos não tomar, ele enxergasse o salame e queria um. Uma loira encontrou outra amiga dela no shopping e disse, nossa, de magra que você tá e bonita. Daí ela disse, perdi 15 quilos, tive que extrair um rim. Ela disse, credo, não sabia que um rim pesava tanto assim. A loira estava deitada na praia com um bronzeador espetacular, estava chamando a atenção. De repente uma mulher interessada chegou perto e disse, olha moça, eu vi que faz desde hoje cedo que você está deitada aí no sol. Qual é o teu protetor? Ela disse, Santo Antônio, e o teu? Duas loiras falando num bar sobre família, uma pediu, o teu filho mais novo como é que tá? Daí ela disse, tá caminhando já faz 6 meses. Daí ela disse, nossa, então que longe que ele já tá. Uma loira vinha descendo a escadaria puxando um porquinho com uma cordinha. Passou um amigo e perguntou, onde é que você arrumou isso? O porquinho respondeu, ganhei ela numa rifa. A loira vai numa concessionária e compra um carro novo e diz pro vendedor, eu quero que você me instale 2 para-raio. Ele disse, mas pra quê? É que eu morro de medo de assalto relâmpago. Uma loira entra na farmácia com um bebezinho no colo e pergunta pra balconista se ela pode usar a balança pra pesar o bebê. Daí a moça fala, não, mas a balança de bebê tá estragada. Mas podemos pesar o bebê e a mamãe junto na balança de adulto, depois pesamos só a mamãe, daí desconta o peso, já sabemos quanto pesa o bebê. Daí a loira disse, não vai dar certo. Ora, por que não? Porque eu não sou a mãe, eu sou a tia. A loira foi no estacionamento, encostou o carro e foi lá e entregou a chave para uma outra loira que cuidava do estacionamento e disse, céu tá preto. Ela disse, é verdade mesmo, olhando para cima, vai chover, né? A loira foi no médico e disse, doutor, eu quero perder uns 5 quilos. Ele disse, mas é normal, bem simples. Você come um dia, no outro dia pula. No outro dia come, no outro dia pula. Daí uns 20 dias ela voltou lá, emagreceu 15 quilos. Daí o médico disse, parabéns. Você fez a dieta certa. Daí ela disse, fiquei sabendo que eu quase morri. Daí ela disse, de fome? Não, de tanto pular. Uma loira estava indo na rua com muita sede, entrou num bar e pediu 1 litrão de Coca-Cola, só que ela não estava conseguindo abrir, ela puxava a tampinha para cima. O dono do bar chegou perto e disse, não é assim que se abre, em vez de puxar a senhora tem que torcer. Ela levantou de pé, começou a bater palma e dizia, sai tampinha, sai tampinha. O empresário entra no escritório e a empregada era loira. Chorando, ele disse, mas o que aconteceu? Daí ela disse, morreu minha avó.
Ele disse, calma, deixa nós fazer uns trabalhos aqui, daí 10, 15 minutos já tá liberada, pode ir. Saiu trabalhar por aí, daqui a pouco voltou lá, chegou lá chorando. Ele disse, tá chorando ainda por causa da tua avó? Diz, não, zoe a família que acontece uma desgraça pior do que a outra. Diz, agora há pouco me ligaram que morreu também a mãe do meu pai. A loira entrou numa biblioteca, foi na seção de livros de autoajuda, encontrou um que dizia, resolva todos os seus problemas. Ela pegou um livro, foi no balcão e perguntou para a secretária, moça, esse livro aqui resolve mesmo todos os meus problemas? A moça disse, todos não, mas pelo menos metade. Ela pensou, se um livro resolve metade, então me dá 2 livros. Um homem caminhando na rua foi atacado por uns cachorros, arrancaram as 2 orelhas. Foi lá no médico, o médico fez um implante. Daí uns tempinhos ele voltou lá e disse, doutor, que orelha que o senhor me implantou? Ele disse, era daquela loira que morreu de acidente. Ele disse, só pode ser mesmo, porque eu escuto tudo, mas não entendo nada. A loira comprou um carro, mas não sabia dirigir. Entrou dentro e acelerava tudo, sem nenhuma marcha engatada. Passou uma amiga e disse, não é assim. Você tem que engatar uma primeira e sair bem devagarinho. Então ela engatou a primeira, abriu a porta e desembarcou bem devagarinho. Uma loira uma vez estragou a impressora dela, ligou para uma assistência técnica, daí o cara pediu, a tua impressora é preto e branco ou é colorida? Daí ela disse, não é preto e branco nem colorida, ela é azulzinha, tem umas listras pretas. A loira estava viajando de navio num cruzeiro, já fazia uma semana que estava em alto mar. Um navio de luxo, só gente importante. De repente o navio bateu numas pedras, começou a afundar, soou o alarme e um alerta que todo mundo devia se dirigir até nas laterais e pegar os botes salva-vida. A loira saiu também no meio daquela multidão desesperada e lembrou que tinha esquecido sua caixinha de maquiagem na cabine. Voltou correndo e não conseguia mais encontrar a cabine. De repente encontrou uns rapazes e disse, por favor, me ajudem. Eu preciso encontrar minha cabine, tem minha maquiagem lá dentro. Os rapazes falaram, qual é que é o número? Ela disse, o número eu não me lembro, mas é uma que tinha uma janela com vista pro mar. A loira estava na praça dando milho pras pombas. Daí a pouco uma pomba descarregou em cima da cabeça do marido dela. E ele disse, mulher, ligeiro, me dá o papel higiênico. Mas ela disse, você vai saber com todas essas pombas qual é que foi. Outra loira estava mexendo no computador com um ferro de passar roupa na outra mão. Chegou uma amiga e disse, credo, o que tá fazendo? Ela disse, não vê que tô tentando passar um e-mail. A loira vai no mercado e compra uma dúzia de garrafa de vinho, R$30 por garrafa. Chega em casa, olha e joga tudo fora. Daí um amigo dela disse, mas por que isso? Zé, que eu li no rótulo é desde 1935. Isso aí deve estar tudo vencido já. 2 loiras sequestraram um piazinho, filho de um empresário muito importante da cidade. Elas pensaram, vamos ficar rica com o dinheiro do resgate. 2 dias depois do sequestro, a família recebeu uma caixinha. Abriram a caixinha, tinha uma orelha dentro recém-cortada. Já se desesperaram e leram o bilhete que dizia, queremos 8 milhões de resgate. E para mostrar que não estamos brincando, eu mandei a minha orelha. Mas se não pagar o resgate, a próxima vez manda a orelha do teu filho.